Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Viagens na Minha Terra completo. Por Visconde de João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Capítulo 1. De como o autor deste erudito livro se resolveu a viajar na sua terra, depois de ter viajado no seu quarto, e como resolveu imortalizar-se, escrevendo STAS suas viagens. Parte para Santarém. Chega ao Terreiro do Paço, embarca no vapor de Vila Nova, e o que lhe sucede. A dedução cronológica e a Baixa de Lisboa. Lord Byron e um bom charuto. Travam-se de razões os ilhavos e os bordas d'água, os da calça larga levam a melhor. Que viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes de inverno ou em Turim, que é quase tão frio como São Petersburgo, entende-se. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na horta e o mato é de murta, o próprio Xavier de Maistre que aqui escrevesse, ao menos ia até o quintal. Eu muitas vezes nestas sufocadas noites d'estio, viajo até a minha janela para ver uma nesguita de tejo, que está no fim da rua, e me enganar com uns verdes de árvores que ali vegetam sua laboriosa infância nos entulhos do cais do Sodré. E nunca escrevi STAS minhas viagens, nem as suas impressões, pois tinham muito que ver. Foi sempre ambiciosa a minha pena, pobre e soberba quer assunto mais largo. Pois hei de dar-lhe. Vou nada menos que a Santarém, e protesto que de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar e sentir se há de fazer crônica. Era uma ideia vaga, mais desejo que tensão, que eu tinha há muito de ir conhecer as ricas várzeas desse ribatejo, e saudar em seu alto cume, a mais histórica e monumental das nossas vilas. Abala-me as instâncias de um amigo, decidem-se as tonterias de um jornal, que por mexeriquice quis encabeçar em design político determinado a minha visita. Pois por isso mesmo vou, pronunciei-me. São 17 deste mês de julho, ano de graça de 1843, uma segunda-feira, dia sem nota e de boa estrear. 6 horas da manhã a dar em São Paulo, e eu a caminhar para o Terreiro do Paço. Chego muito a horas, envergonhei os meus madrugadores dos meus companheiros de viagem, que todos se prezam de mais matutinos homens que eu. Já vou quase no fim da praça, quando a isso o rodar grave mas pressuroso de uma carroça deixa regime. É o nosso chefe e comandante, o capitão da empresa, o senhor CDT que chega em estado. Também são chegados os outros companheiros, o sino dá o último rebate. Partimos. Numa regata de vapores o nosso barco não ganhava de certo o prêmio. E se no andar do progresso, se chegarem a instituir alguns estimicos ou olímpicos para este gênero de carreiras, e se para eles houver algum pindaro ansioso de correr em estrofes e antistrofes, atrás do vencedor que vai coroar de seus raimos imortais, não cabe nenhum triste minguado e podo a este cansado corredor de Vila Nova. É um barco serio e sisudo que se não mete nessas andanças. Assim vamos de todo o nosso vagar contemplando este majestoso e pitoresco anfiteatro de Lisboa Oriental, que é, vista de fora, a mais bela e grandiosa parte da cidade, a mais característica, e onde aqui e ali, algumas raras feições se percebem ou mais exatamente se adivinham da nossa velha e boa Lisboa das crônicas. Da fundição para baixo tudo é prosaico e burguês, chato, vulgar e sem sabor, como um período da dedução cronológica, aqui e ali assoprado numa tentativa ao grandioso do mau gosto, como alguma oitava menos rasteira do Oriente. Assim o povo, que tem sempre melhor gosto e mais puro do que essa escuma descorada que anda ao de cima das populações, e que se chama a si mesma por excelência a sociedade, os seus passeios favoritos são a Madre de Deus e o Beato e Chábregas e Marvila e as hortas de Chelas.
A um lado a imensa majestade do Tejo em sua maior extensão e poder, que ali mais parece um pequeno mar Mediterrâneo. Do outro a frescura das hortas e a sombra das árvores, palácios, mosteiros, sítios consagrados todos a recordações grandes ou queridas. Que outra sarrida tem Lisboa que se compare em beleza, com acento agudo sta? Tirado Belém nenhuma. E ainda assim Belém é mais arido. Já saudamos Alhandra, a Toinheira, Vila Franca, a que foi de Xira e depois da restauração, e depois outra vez de Xira, quando a tal restauração caiu, como a todas as restaurações sempre sucede e há de suceder, em ódio e execração tal, que nem uma pobre vila a quis para sobrenome. A questão não era de restaurar nem de não restaurar, mas de se livrar a gente de um governo de patuscos, que é o mais odioso e engulhoso dos governos possíveis. É a reflexão com que um dos nossos companheiros de viagem acudiu ao princípio de ponderação que eu ia involuntariamente fazendo a respeito de Vila Franca. Mas eu não tenho ódio nenhum a Vila Franca, nem a esse famoso sírio que lá foi fazer a velha monarquia. Era uma coisa que estava na ordem das coisas, e que por força havia de suceder. Este necessário e inevitável reviramento, porque vai passando o mundo, há de levar muito tempo, há de ser contrastado por muita reação antes de completar-se. No entretanto, vamos acender os nossos charutos, e deixemos os precintos aristocráticos da ré, a proa que é paz de cigarro livre. Não me lembra que Lord Byron celebrasse nunca o prazer de fumar a bordo. E notável esquecimento no poeta mais embarcadiço, mais marujo que ainda houve, e que até cantou o enjoo, a mais prosaica e nauseante das miserias da vida. Pois num dia destes, sentir na face e nos cabelos a brisa refrigerante que passou por cima da agua, enquanto se aspiram molemente as narcóticas exalações de um bom cigarro da Havana, é uma das poucas coisas sinceramente boas que há neste mundo. Fumemos. Aqui está um campino fumando gravemente o seu cigarro de papel, que me vai emprestar lume. Dou-lhe eu, senhor, acode cortesmente outra figura muito diversa, cujas feições, trajo e modo singularmente contrastam com os do moçárabe ribatejano. Accenderão-se os charutos, e atentamos mais devagar na companhia em que estávamos. Era com efeito notável e interessante o grupo a que nos tínhamos chegado, e destacava pitorescamente do resto dos passageiros, mistura híbrida de trajos e feições descaracterizadas e vulgares, que abunda nos arredores de uma grande cidade marítima e comercial, não assim este grupo mais separado com que fomos topar. Constava ele de uns 12 homens, 5 eram desses famosos atletas da Alhandra que vão todos os domingos colher o pulverem olímpico da Praça de Santana, e que a voz soberana e irresistível de a unha, a cernelha. Correm a arcar com mais generosos não mais possantes, animais que eles, ao som das imensas palmas, e a troco dos raros pintos porque se manifesta o sempre clamoroso e sempre vazio entusiasmo das multidões. Voltavam à sua terra os meus 5 lutadores ainda em trajo de praça, ainda esmurrados e cheios de glória da contenda da véspera. Mas a ópera é acento agudo destes 5 e de altercação com eles, já direi porquê, estavam 6 ou 7 homens que em tudo pareciam os seus antípodas. Em vez do calção amarelo e da jaqueta de ramagem que caracterizam o homem do forcado, estes vestiam o amplo saiote grego dos varinos, e o tabardo arrequifado siciliano de pano de varas. O campino, assim como o saloio, tem o cunho da raça africana. Estes são da família pelasga, feições regulares e moveis, a forma ágil. Ora, os homens do norte estavam disputando com os homens do sul. A questão foi interrompida com a nossa chegada à proa do barco. Mas um dos ilhavos, bela e poética figura de homem, voltando-se para nós, disse na quelle seu tom acentuado: ora, aqui está quem há de decidir, vejam-ne os senhores. Eles por agarrar um touro cuidam que são mais que ninguém, que não há quem lhe chegue.
E os senhores a serem cá de Lisboa, hão de dizer que sim. Mas nós? Nenhum de nós é de Lisboa, sou este senhor que aqui vem agora. Era o Cê-da-Tê que chegava. Este conheço eu, este é dos nossos, bradou um homem de forcado assim que o viu. Isto é um fidalgo como se quer. Nunca o vi numa ferra, isso é verdade, mas aqui de Valada a Almeirim ninguém corre mais do que ele por sol e por chuva, e há de saber o que é um boi de lei, e o que é lidar com gado. Pois ouçamos lá a questão. Não é questão, tornou o ilhavo, mas se este senhor fidalgo anda por Almeirim, para Almeirim vamos nós, que era uma charneca o outro dia e hoje é um jardim, benza o Deus. Mas não foram os campinos que o fizeram, foi a nossa gente que o sachou e plantou, e o fez o que é, e fez terra das éreas da charneca. Lá isso é verdade. Não, não é. Que está forte habilidade fazer dar trigo aqui aos nateiros do Tejo, que é como quem semeia em manteiga. É uma lavoura que a faz Deus por sua mão regar e adubar e tudo, e o que Deus não faz, não fazem eles, que nem sabem ter mão nesses monchões show plantio das árvores. Sou lá por cima é que algumas têm metido, e é bem pouco para o rio que é, e as ricas terras que lhes levam as enchentes. Mas nós, pé no barco, pé na terra, tão depressa estamos a sachar o milho na charneca, como vimos por e abaixo com a vara no peito, e o saveiro a pegar na areia por não haver agua, mas sempre labutando pela vida. Da força é que se fala, tornou o campino para estabelecer a questão em terreno que lhe convinha. A força é que se fala, um homem do campo que se deita a alha cernelha de um toiro que uma companhia inteira de varinos lhe não pegava, com perdão dos senhores pelo rabo. E reforçou o argumento com uma gargalhada triunfante, que achou eco nos interessados circunstantes, que já se tinham apinhado a ouvir os debates. Os ilhavos ficaram um tanto abatidos, sem perderem a consciência da sua superioridade, mas acanhados pela algazarra. Parecia à esquerda de um parlamento quando vê sumir-se no borburinho assintoso das turbas ministeriais, as melhores phrases e as mais fortes razões dos seus oradores. Mas o orador ilhavo não era homem de se dar assim por derrotado. Olhou para os seus como quem os consultava e animava, com um gesto expressivo, e voltando-se a nós, com a direita estendida aos seus antagonistas. Então agora como é de força quero eu saber e estes senhores que digam qual é que tem mais força, se é um toiro ou se é o mar. Essa agora. Queríamos saber. E é o mar. Pois nós que brigamos com o mar 8 e 10 dias a fio numa tormenta de Aveiro a Lisboa, e estes que brigam uma tarde com um toiro qual é que tem mais força? Os campinos ficaram cabisbaixos, o público imparcial aplaudiu por acento agudo esta vez a oposição, e o Volga triunfou do Tejo. Fim do capítulo. Capítulo 2. Declaram-se típicas, simbólicas e míficas, acento agudo stas viagens. Faz o modestamente o seu próprio elogio da marcha da civilização, e mostra-se como ela é dirigida pelo Cavaleiro da Mancha Dom Quixote e por seu escudeiro Santo Pança, chegada à Vila Nova da Rainha, suplício de Tantalo, a virtude galardão de si mesma, e sofisma de Jeremias Bentham, a Zambuja. Estas minhas interessantes viagens hão de ser uma obra-prima, erudita, brilhante de pensamentos novos, uma coisa digna do século. Preciso de o dizer ao leitor, para que ele esteja prevenido, não cuide que são quaisquer dessas rabiscaduras da moda que, com o título de impressões de viagem ou outro que tal, fatigam as imprensadas à Europa sem nenhum proveito da ciência e do adiantamento da espécie. Primeiro que tudo, a minha obra é um símbolo ou é um mito, palavra grega e de moda germânica, que se mete hoje em tudo e com que se explica tudo, quanto se não sabe explicar. É um mito por quê? Já agora rasgo o véu,
e declaro abertamente ao benevolo leitor a profunda ideia que está oculta debaixo desta ligeira aparência de uma viagenzita que parece feita a brincar, e no fim de contas é uma coisa séria, grave, pensada com um livro novo da feira de Leipzig, não das tais brochurinhas dos boulevards de Paris. Houve aqui há anos um profundo e cavo filósofo d'Alain Reno, que escreveu uma obra sobre a marcha da civilização, do intelecto, o que diríamos, para nos entenderem todos melhor, o progresso. Descobriu ele que há dois princípios no mundo: o espiritualista, que marcha sem atender à parte material e terrena desta vida, com os olhos fitos em suas grandes e abstractas teorias, hirto seco, duro, inflexível, e que pode bem personalizar-se, simbolizar-se pelo famoso mito do Cavaleiro da Mancha Dom Quixote. O materialista, que sem fazer caso nem cabedal dessas teorias em que não crê, e cujas impossíveis aplicações declara todas utopias, pode bem representar-se pela rotunda e anafada presença do nosso amigo velho, Santo Pança. Mas como na história do malicioso Cervantes estes dois princípios tão avessos, tão desencontrados, andam contudo juntos sempre, ora um mais atrás, ora outro mais adiante, empecendo-se muitas vezes coadjuvando-se poucas mas progredindo sempre. E aqui está o que é possível ao progresso humano. E a Isaac é a crônica do passado, a história do presente, o programa do futuro. Hoje o mundo é uma vasta barataria, em que domina é o Rei Santo. Depois há de vir Dom Quixote. O senso comum virá para o milênio, reinado dos filhos de Deus. Está prometido nas divinas promessas, como é o rei de Prússia prometeu uma constituição, e não faltou ainda porque o contracto não tem dia, prometeu mas não disse para quando. Ora, nesta minha viagem Teju arriba está simbolizada a marcha do nosso progresso social. Espero que o leitor entendesse agora. Tomarei cuidado de lhe lembrar de vez em quando, porque receio muito que se esqueça. Somos chegados ao triste desembarcadoiro de Vila Nova da Rainha, que é o mais feio pedaço de terra aluvial em que ainda poisei os meus pés. O sol arde como ainda não ardeu este ano. Um imenso arraial de caleças, de machinhos, de burros e arrieiros, nos espera na coele descampado africano. É forçoso optar entre os dois martírios da caleça ou do macho. Do mal o menos, seja este. E acolá, ó suplício de Tantalo, vejo duas possantes e nédias mulas castelhanas jungidas a um veículo, que nestas paragens e ao pé daquele outros, me parece mais esplêndido do que um landau de Hyde Park, mais elegante que um caleche de Longchamps, mais cômodo e elástico do que o mais acrio brisca da princesa Helena. E contudo, ó mágico poder das situações, ele não é senão uma substancial e bem apessoada traquitana de cortinas. Togados manes dos antigos desembargadores, venerando as cabeleiras de anéis e castanhola, que direis, ó respeitadas sombras, se desse limbo onde estais esperando pela ressurreição do Pegas. E do livro 5, vedes este degenerado e espuril successor vosso, em calças largas, fraque verde, chapéu branco, gravata de cor, chicotinho de cautoque na mão, prompto a cavalgar em mulinha de palito métrico, como um arraio estudantinho do segundo ano, e deitando olhos invejosos para esse natural, próprio e adescriptício modo de condução desembargatória? Ó que direis vós? Com que justo desprezo não olhareis para tanta degradação e derrogação? Eu comungava silenciosamente comigo nestas graves meditações, e revolvia incertamente no ânimo a ponderosa dúvida: se o administrar justiça direita aos povos valia a pena de andar um desembargador a pé. Lutava no meu ser o Santo Pança da carne com o Dom Quixote do espírito, quando a providencia, que nos maiores apertos e tentações nos não abandona nunca, me trouxe a generosa oferta de um amigo e companheiro do vapor, o Sr. L.S. Era sua a invejada carroça, e nela me deu lugar até a Azambuja. A virtude é o galardão de si mesma, disse um filósofo antigo,
e eu não creio no famoso dito de Bentham, que sabedoria antiga seja um sofisma. O mais moderno é o mais velho, não há dúvida, mas o antigo que dura ainda, é porque tem achado na experiência a confirmação que o moderno não tem. Jeremias Bentham também fazia o seu sofisma, como qualquer outro. Vamos percorrendo lentamente aquele mal composto marachão que poucos palmos se eleva do nível baixo e salgadiço do solo, de inverno não se passará sem perigo, ainda agora se não anda sem incomodo e receio. Estamos em Vila Nova e às portas do nojento Caravanserai, único asilo do viajante nesta hoje a mais frequentada das estradas do reino. Parece-me estar mais deserto e sujo, mais abandonado e em ruínas este asqueroso lugarejo, desde que ali a OPE acento agudo tem a estação dos vapores, que são a comodidade, a vida, a alma do ribaterro. Imagino que uma aldeia de alarves nas faldas do Atlas deve ser mais limpa e cômoda. Oh! Santo, santo, nem sequer tu reinarás entre nós. Caiu o carunchoso trono de teu predecessor antagonista e às vezes amo. Açoitaram-te essas nadegas para desencantar a formosa del Toboso, proclamaram-te depois rei em Barataria, e nesta tua província lusitana nem o paternal governo de teu estúpido materialismo pode estabelecer-se para cômodo e salvação do corpo, já que a alma, ó, a alma. Falemos noutra coisa. Fujamos depressa deste monturo, é monótona, arida e sem frescura de árvores a estrada, apenas alguma rara oliveira malmedrada, a longos e desiguais espaços, mostra o seu tronco rachítico e braços contorcidos, ornados de râmusculos doentes, em que o natural verde alvo das folhas é mais alvacento e desbotado que o costume. O solo, porém, com raras exceções, é óptimo, e a troco de pouco trabalho e insignificante despesa, daria uma estrada tão boa como as melhores da Europa. Dizia um secretário de Estado meu amigo que para se repartir com igualdade o melhoramento das ruas por toda Lisboa, deviam ser obrigados os ministros a mudar de rua e bairro todos os 3 meses. Quando se fizer a lei de responsabilidade ministerial para as calendas gregas, eu hei de propor que cada ministro seja obrigado a viajar por este seu reino de Portugal ao menos uma vez cada ano, como a desobriga. Aí está a Azambuja, pequena mas não triste povoação, com visíveis signais de vida, asseadas e com ar de conforto às suas casas. É a primeira povoação que dá indício de estarmos nas férteis margens do Nilo português. Corremos a apear-nos no elegante estabelecimento que ao mesmo tempo cumula as 3 distintas funções de hotel, de restaurant e de café da terra. Santo Deus, que bruxa que está à porta, que entro lá dentro? Cai-me a pena da mão. Fim do capítulo. Capítulo 3. Acha-se desapontado o leitor com a prosaica sinceridade do A destas viagens. O que devia ser uma estalagem nas nossas eras de literatura romântica, suspende-se o exame desta grave questão para tratar em prosa e verso, um muito difícil ponto de economia política e de moral social. Quantas almas é preciso dar ao diabo, e quantos corpos se tem de entregar no cemitério para fazer um rico neste mundo? Como se veio a descobrir que a ciência deste século era uma grandíssima tola. Rei de facto e rei de direito, beleza e mentira não cabem num saco, põe-se-o a caminho para o pinhal da Azambuja. Vou desapontar de certo o leitor benevolo, vou perder pela minha fatal sinceridade, quanto em seu conceito tinha adquirido nos 2 primeiros capítulos desta interessante viagem. Pois que esperava ele de mim agora, de mim que ousei declarar-me escritor nestas eras de romantismo, século das fortes sensações, das descrições a traços largos e incisivos que se entalham n'alma e entram com sangue no coração? No fim do capítulo precedente paramos à porta de uma estalagem. Que estalagem deve ser acento agudo STA, hoje no ano de 1843, as barbas de Victor Hugo,
com o Dr. Fausto a trotar na cabeça da gente, com os mistérios de Paris nas mãos de todo o mundo? Há paladar que suporte hoje a clássica posada dos Cervantes com o seu mesonero gordo e grave, as pulhas dos seus arrieiros, e o mantear de algum pobre lorpa de algum santo. Santo o invisível rei do século, aquele por quem hoje os reis reinam e os fazedores de leis decretam e aferem o justo. Santo manteado por vis muleteiros. Não é da epocha. Eu coroarei de trevo a minha espada de Senoíras, Luzerna e Betarrava, para cantar Armódios e Aristogilons, que do tirano jugo vos livraram, da ciência velha e inutil carunchosa que levava da terra, erguia, alçava, o que no homem há de ser divino e para os grandes feitos e virtudes, lhe despegava o espírito da carne. Não, plantei batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra, macadamiçai estradas, fazei caminhos de ferro, construí passarolas de Ícaro, para andar a qual mais depressa, é acento agudo STAS horas contadas de uma vida toda material, maçuda e grossa como tem desfeito é acento agudo STA que Deus nos deu tão diferente do que a hoje vivemos. Andai ganha-pães andai. Reduzir tudo a cifras, todas as considerações deste mundo a equações de interesse corporal, comprai e vendei agiota. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Que há mais umas poucas de duzias de homens ricos. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miseria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, a infâmia, a ignorância crepulosa, a desgraça invencível, a penúria absoluta, para produzir um rico, que lhe o digam no parlamento inglês, onde depois de tantas comissões de inquérito, já deve de andar orçado o número de almas que é preciso vender ao diabo, o número de corpos que se tem de entregar antes do tempo ao cemitério para fazer um tecelão rico e fidalgo, como Sir Robert Peel, um mineiro, um banqueiro, um granjeeiro, seja o que for, cada homem rico, abastado custa centos de infelizes de miseráveis. Logo a nação mais feliz não é a mais rica. Logo o princípio utilitário é a mamona da injustiça e da reprovação. Logo, there are more things in heaven and earth, Horácio, than are dreamt of in your philosophy. A ciência deste século é uma grandissima tola. E como tal, presunçosa e cheia do orgulho dos nechios. Vamos à descrição da estalagem. Não pode ser clássica. Assoviam-me todos esses rapazes de pera, bigode e charuto, que fazem literatura cava e funda desde a porta do Mahari até ao café de Moscou. Mas aqui é que me aparece uma incoerência inexplicável. A sociedade é materialista, e a literatura, que é a expressão da sociedade, é toda excessivamente e absurdamente e despropositadamente espiritualista. Santo rei de facto, Quixote rei de direito. Pois é assim, e explica-se, é a literatura que é uma hipocrita, tem religião nos versos, charidade nos romances, fé nos artigos de jornal, como os que dão esmolas para pôr no diário, que amparam órfãs na Gazeta, e sustentam viúvas nos cartazes dos teatros. E falando o Evangelho. Deve ser por escarneu. Se o leem hão de ver lá que nem a esquerda deve saber o que faz a direita. Vamos à descrição da estalagem, e acabemos com tanta digressão. Não pode ser clássica está visto a tal descrição, seja romântica também não pode ser. Por que não? É pôr-lhe lá um showrunner a amolar um facão de palmo e meio para espatifar esse homem, quanto encontrar, uma Fleur de Marie para dizer e fazer pieguices com uma roseirinha pequenina bonitinha que morreu coitadinha, e um príncipe alemão encoberto forte no soco britânico, imenso em libras esterlinas, profundo em gíria de cegos e ladrões? E aí fica a Zambuja com uma estalagem que não tem que invejar, a mais pintada e da moda neste século elegante, delicado, verdadeiro, natural.
É como eu devia fazer a descrição, bem eu sei. Mas há um impedimento fatal, invencível, igual ao daquela famosa salva que se não deu, é que nada de isso lá havia. E eu não quero caluniar a boa gente da Azambuja. Que me não lerão os tais. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.